Quando um jovem de 17 anos posta no seu Facebook "Festa na minha casa hoje", obviamente que os convidados se fizeram presentes, conhecidos e desconhecidos. Porém, o que eles não sabiam é que horas antes, naquela mesma casa, naquela mesma sala, tinha acontecido algo simplesmente medonho. Mesmo quando alguém comenta que ali cheirava à morte, todos se riem e continuam a beber e a divertir-se como se nada fosse. Mas infelizmente, aquele comentário estava 100% correto. E ali, mesmo ao lado, dois corpos jaziam já sem vida. Olá, pessoinhas lindas! Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais reais todas as quintas e domingos. Faço aqui uma chamada de atenção para os gatilhos, aqui devido às descrições que por vezes podem tornar demasiado gráficas. E tu, que estás pronto então para assistir, vamos apanhar o avião e vamos voar até à Flórida, nos Estados Unidos. Mas antes disso, pica por favor aí o teu bilhete no botão do like. Já picaste? Se não és inscrito, inscreve-te e podes vir connosco nesta viagem. Tyler Hadley nasceu a 16 de dezembro de 1993 em Port St. Lucie, na Flórida, e era o filho mais novo de Blake e Mary Jo Hadley. O casal tinha também um outro filho, o Ryan, que era 6 anos mais velho que o Tyler. O Tyler nasceu prematuro e com apenas 1,650 kg, fazendo com que tivesse que ter lutado pela sua vida durante um mês numa incubadora. Mary Jo, que era professora, depois deste grande susto, sempre que tinha que deixar o filho aos cuidados de terceiros para trabalhar ou simplesmente para tratar de coisas relacionadas com a família, ficava extremamente ansiosa e com um sentimento de culpa e de abandono. Acho que todos os pais, e eu falo por mim, alguma vez na vida sentiram isso. No meu caso foi quando deixei o meu filho pela primeira vez no infantário, porém esse sentimento foi só meu, porque assim que ele viu as outras crianças, correu para o pé delas e simplesmente disse tchau, mãe, e pronto. E eu é que fiquei a chorar e ele simplesmente abandonou-me. Mas pronto, voltando ao caso. Devido então a esse seu início de vida, foi criado ali em torno do Taylor um ambiente de proteção, o que é normal. A família era extremamente unida e a criança era muito, mas muito, muito próxima da mãe. Embora que, obviamente, também tivesse uma ótima relação com o seu pai, inclusive ele esperava pelo pai, esperava que ele regressasse todas as noites do trabalho para poder brincar um pouco antes de ir dormir. Ele era realmente uma criança muito amorosa, muito educada e muito respeitosa com todos o que o conheciam e principalmente com a sua família. Porém, muito cedo, Tyler começa a ter crises de ansiedade. Portanto, além de puxar para si toda a responsabilidade de quando algo não corria bem. Ele entendia que se algo corria menos bem, a culpa era sempre dele. Ele assumia ele puxava essa culpa para si. E isso fazia com que realmente os níveis de ansiedade dele fossem aumentando. Certo dia, por exemplo, numa tentativa de falar enquanto a sua mãe também falava, ele simplesmente manda a mãe calar a boca, algo que era completamente anormal nele, e depois disso sentiu-se tão culpado, mas tão culpado por ter sido desrespeitoso com a mãe, que chorou ali convulsivamente durante horas. Portanto, tal foi a culpa que o menino sentiu. E terá sido derivado a essa pressão que ele sentia que, por volta dos 9 anos de idade, Taylor começa a apresentar alguns sintomas leves de depressão. Sinais esses que rapidamente Mary Jo identifica, a sua mãe, porque ela própria teve que lutar contra uma depressão crónica e procura ajuda médica nessa altura. E contrariamente ao que a maioria dos médicos defende em relação às crianças, Taylor começa a ser medicado com antidepressivos. Além disso, começa também a ter problemas com acne, algo que num adolescente é completamente normal, porém relembrando que Taylor teria ali à volta dos 9, 10 anos, o que não era sequer ainda um pré-adolescente. Para o acne é-lhe então prescrita uma medicação
E como se tudo isso não bastasse, ele também começa nessa altura a lutar contra os números na balança. E era usual as pessoas, inclusive, dizerem que o Taylor estava um pouco gordinho, que, na minha opinião, comentários desses são completamente desnecessários, ainda por cima para uma criança que já sofria de ansiedade e tudo mais, portanto. E obviamente tudo isso levava a problemas de autoestima, que levavam à ansiedade e, portanto, enfim, era uma bola de neve. Os médicos detectam também um problema na tiroide, que levava realmente com que Tyler tivesse esse aumento de peso. E para controlar, começam a administrar-lhe também a hormona do crescimento. Tyler sofria de problemas de adolescente, mas prematuramente, ele nessa altura teria então cerca de 10 anos mais ou menos, e ele estava medicado simplesmente com um cocktail cujos efeitos secundários eram conflitantes uns com os outros. Diariamente ele usava então a hormona de crescimento para a tiroide, e, portanto para controlar o peso, tomava antidepressivos para a sua depressão leve e Accutane, que é um medicamento fortíssimo para o acne, mas com efeitos secundários devastadores, e um deles é levar justamente a estados de depressão e pensamentos suicidas, algo para o qual ele já era medicado com antidepressivos. Não sei se entendem aqui a incoerência. E isto tudo em doses fortíssimas e, relembrando, numa criança. Obviamente, tanta medicação começa a provocar alterações no comportamento da criança. Tyler começa por provocar desacatos na escola. Esses desacatos começam, entretanto, a estender-se à sua família, à sua casa, algo que era impensável quando pensamos na criança amorosa que ele era. Pois é, era, porque a partir dali foi tudo descambando a uma velocidade vertiginosa. Ele grafitava paredes na escola, ele grafitava as paredes das casas das pessoas, ele grafitava carros na rua, começava a ser inconveniente na vizinhança, partia propositadamente as janelas dos vizinhos com pedras, roubava coisas dos seus quintais, algo que os vizinhos simplesmente não sabiam como lidar, porque eles conheciam aquele miúdo desde sempre e ele parecia, naquela altura, outra pessoa. Resumindo, aquele garoto respeitador, amoroso, sensível, sofrer ali uma volta na sua personalidade para o completo oposto. Obviamente também sabemos que os adolescentes fazem coisas e dizem coisas parvas, desculpem, mas é verdade. Tem ali uma fase da parvoíce, mas ele nem sequer, mais uma vez, chegar a essa fase. Portanto, ele estava extremamente precoce também nisso. Certa vez, depois de mais uma vez ter discutido com a sua mãe, ele confidencia a um amigo que queria tirar a vida da mãe de quem ele era tão próximo. E diz aquilo de uma forma tão fria e tão natural que até o amigo fica assim meio sem jeito, embora que ele realmente não acreditasse que aquilo fosse realmente sentido. Mais uma vez, realmente nós sabemos que os adolescentes dizem muita parvoíce e dizem que não querem os pais e que querem os pais fora da vida deles e que viveriam melhor sem os pais e por aí vai. Mas quando ele diz eu quero tirar a vida da minha mãe ou do meu pai, é ali bem um nível acima. A vida progressa, continua e aos 12 anos, portanto numa pré-adolescência, Taylor volta-se para o álcool e qualquer coisa servia. Tudo o que ele pudesse botar a mão para beber, ele bebia. Enquanto continuava a tomar ali o seu cocktail de medicamentos. Álcool, medicamentos, tudo junto. Só poderia dar porcaria. Aos 15 anos inicia-se nas substâncias ilícitas, portanto fumadas e alucinogénias. Além disso, começa a automedicar-se com calmantes e analgésicos. E os pais já não sabiam mais o que fazer. Portanto, ele era basicamente um barril de pólvora em movimento.
Mary Jo acaba mesmo por entrar ali numa fase de negação, portanto, não, o filho dela não fumava, o filho dela não se portava mal e não acreditava realmente que o seu filho se tornara naquilo que todos viam e que, basicamente, a tendência era para piorar de dia para dia. Aos 16 anos, ele desenvolve um gosto particularmente perigoso pelo fogo. Ele adorava atear fogo às coisas e, obviamente, nada de bom daí poderia advir. Certa vez, inclusive, ele viu um sofá velho, arrastou esse sofá até à floresta, regou-o com gasolina e ateou-lhe fogo. Como podemos prever, o fogo não ficou apenas ali contido no sofá. Um grande incêndio foi iniciado, com muitos danos, que foi realmente o resultado daquela brincadeira. Porém, e apesar de ser um incêndio considerado um incêndio criminoso, ele apenas sofreu uma advertência tanto da polícia como dos bombeiros. A mãe, depois de mais esta proeza do filho, começa a tentar controlá-lo, querendo sempre saber de onde ele estava, o que é que estava a fazer, com quem estava, e sempre que Taylor saía da linha, ela atribuía-lhe castigo. Mas castigos completamente normais, do tipo tirar-lhe o telefone, ou tirar-lhe o carro, tirar-lhe horas de televisão, ter hora de recolher, nada de físico. Mas o garoto realmente via aquilo como uma afronta e cada vez que tinha esses castigos fazia ainda pior, o que gerava novos castigos e por aí ia. A coisa realmente ia escalando a um ponto em que, em abril de 2011, aos 17 anos, Taylor se envolve numa briga com um colega de escola que acaba por resultar na sua permanência na prisão durante uma semana e 2 semanas em prisão domiciliária. E será que Taylor aprendeu a lição? Infelizmente não. Os pais, mais uma vez, quando ele volta para casa, tiram-lhe o telefone como castigo, o que deixa realmente o rapaz furioso. Ele faz as neiras, mas não acatava, portanto, os seus castigos. E é quando ele começa, de facto, a ter pensamentos homicidas com os pais. Pensamentos esses que se começavam ali a formar gradualmente num plano. No início de junho de 2011, Ryan, portanto o irmão mais velho de Taylor, sai de casa para ir estudar para a universidade e a partir dali então era apenas Taylor e os pais na casa. Mas os pais começam também eles a partilhar com Taylor a sua intenção de o colocar numa unidade de saúde mental para receber tratamento ali para todas aquelas portanto, adições que ele juntara. Algo que realmente o rapaz não está minimamente de acordo, levando mais uma vez a discussões e ele começa realmente a verbalizar abertamente com os amigos aquilo que queria fazer com os pais. Faz-nos aqui lembrar um bocadinho a história do Sir Richard Sutton. Se não vistes esse vídeo, vou deixar aí na descrição o link para assistires depois. E do nada ele dizia explicitamente que queria tirar a vida dos pais e depois dar uma festa com os corpos ainda dentro de casa. Algo assim um bocadinho surreal. E ainda acrescentava que seria algo de inédito, porque não se conhecia ninguém que tivesse morto os pais e depois de seguida no mesmo local promovesse uma grande festa. Os amigos riam porque não acreditavam que ele realmente estivesse a falar a sério, mas infelizmente ele falava a sério. No dia 15 de julho de 2011, depois dos pais se deitarem, o Taylor vai até à garagem, onde agarra numa tesoura de jardinagem e se encaminha para o quarto dos pais. Porém, por algum motivo que apenas ele saberá, ele não vai avante com o plano. Mas infelizmente essa ideia não lhe saiu da cabeça e no dia seguinte, no dia 16, um sábado, o Taylor passa horas a planear a sua festa. E às 13h15 ele posta no Facebook a frase: "Festa no meu berço esta noite. Reticências, talvez." Retira os cartões bancários das carteiras dos pais e o dinheiro também. Esconde-lhes o telemóvel, presume-se para que eles não pudessem de alguma forma pedir ajuda, e por volta das 17 horas dá início ao seu plano. Toma 3 pastilhas de ecstasy, vai novamente até à garagem, onde desta vez agarra um martelo
e se dirige até à sala onde durante 5 minutos, 5 minutos é muito tempo, mas fica 5 minutos a olhar para a sua mãe que trabalhava ali no computador sem que ela se desse conta disso. 5 minutos. Depois disso, lança-se num ataque rápido e frenético, atingindo a mãe na cabeça 36 vezes. Mary Jo só teve tempo de gritar. Porquê? A autópsia revelaria que ela estava viva a cada pancada. Alertado pelo grito da mulher, o Blake, que estava no quarto, corre até à sala, onde apenas teve tempo de gritar. Porquê? Ao que Taylor terá respondido. E por que não? Blake sofreu 39 pancadas. Ambos perderam a sua vida ali na sala e muito rapidamente. Os ataques foram de facto ataques muito rápidos, brutais e fatais, carregados de uma fúria, de uma raiva que não é compreensível pelos pais que eles tentaram sempre ser. Depois disso, o Taylor coloca uma toalha sobre a cabeça de cada um deles. Não percebi se teria sido por remorso, porque numa situação normal, noutras situações poderia realmente demonstrar remorso, porém neste caso, sinceramente, eu duvido, devido àquilo que vai acontecer a seguir. Ele então arrasta os dois corpos até ao quarto principal, coloca o martelo no meio dos dois, portanto dos pais, e depois disso ele faz algo ali, no mínimo, estranho. Ele pega em tudo o que ele conseguia carregar, móveis, adornos, tudo, tipo secretárias, cadeiras, mesinhas de chá, louças, toalhas, roupa de cama, e coloca tudo em cima dos corpos dos pais. Ele enterra, literalmente, os corpos dos pais em objetos, roupas, móveis. Depois disso, tranca a porta do quarto e dedica-se ali a limpar todo o líquido vermelho espalhado pela casa, algo que claramente não é bem sucedido, porém, numa festa, que era aquilo que ele iria fazer, quem é que iria reparar nas manchas? Pois é, ninguém. Ele então toma um banho, veste uma roupa lavada e por volta das 20h15 posta novamente no Facebook: festa na minha casa. Alguns dos seus amigos ainda terão questionado se os pais dele não iriam realmente levantar problemas, ao que ele terá respondido simplesmente: não, eles não vão levantar problemas, confiem em mim. Ele sabia o que dizia. Entretanto, entrega o dinheiro e os cartões a um amigo que já tinha 21 anos, portanto poderia ir comprar o álcool que ele pretendia, e esse amigo vai providenciar todo o álcool que consegue. E por volta das 21 horas começam realmente pessoas a chegar à casa. E muitas dessas pessoas nem sequer sabiam de quem era a casa ou quem era o Taylor. Eles eram tipo amigo, traziam um amigo, por sua vez trazia outro amigo, outro amigo, sabem como é. Portanto, havia pessoas ali que nem sequer sabiam quem era o Taylor. E o Taylor também não sabiam sequer quem eram essas pessoas. Portanto, começam a chegar pessoas a casa e ele consegue juntar cerca de 100 pessoas dentro de casa. Ao ponto que a uma dada hora a polícia chega, portanto vejam bem, a polícia depois de uma chamada relativamente ali a queixar-se ao barulho que faziam, bate à porta e é-lhe simplesmente ordenado para que baixe a música, ele pede desculpa e a polícia simplesmente vai-se embora. Estão a ver? Foi-se embora, a polícia foi-se embora. Eu não sei como é que a polícia se foi embora, porque se é ilegal menores beberem álcool, se eles estavam todos alcoolizados, no mínimo deveriam perguntar onde é que estaria o adulto responsável pelaquela festa. Mas ninguém, não. A polícia simplesmente foi-se embora. O comportamento de Taylor na festa era assim meio ansioso, errático, e os amigos notaram-no ali um bocadinho estranho. Houve até alguém que comentou que a casa cheirava à morte. Estão a ver? Mal eles sabiam. A dada altura na festa, o Taylor não se consegue conter e chama o seu melhor amigo, o Michael Mandel, à parte e confidencia-lhe o que fez. Inicialmente o rapaz ri-se e não acredita, porém o Taylor
Diz-lhe que os sinais estão todos lá. Basta ver. Se os pais tivessem viajado, como ele disse, os carros estavam na garagem. Portanto, os pais não poderiam ir a lado nenhum sem o carro. Realmente, os carros estavam na garagem. Na sala, ele aponta-lhe as manchas acastanhadas no chão, nos móveis e nas paredes. E finalmente leva o amigo até ao quarto, onde Michael vê uma perna a sair de uma pilha de móveis. Aí ele deu-se conta que aquilo é real. Tyler tinha mesmo tirado a vida aos pais e fica sem saber o que dizer ou o que fazer. Michael permanece na festa mais umas horas, chega inclusive a tirar uma selfie com Taylor. Eu acho porque no fundo ele sabia que seria realmente a última foto que ele tiraria com o amigo em liberdade. Quando sai da festa, o Michael, apesar do sentimento de traição ao amigo, ele fez aquilo que realmente estava correto. Ele ligou para a polícia e contou tudo o que sabia. Às 4h40 da manhã, Taylor volta a postar no Facebook: festa na minha casa de novo. Porém, minutos depois, a polícia bate-lhe à porta. Quando Taylor atende, é removido de dentro da casa e os detetives entram dirigindo-se para o quarto principal, enquanto o Taylor gritava: não, não entrem aí, vocês não podem entrar aí. Ainda me pergunto como é que ele fazia a intenção de esconder um crime que ele próprio falava abertamente com todos e com os corpos dos pais dentro de casa. Eu não consigo perceber qual foi a lógica do pensamento. Sem surpresas, ele é imediatamente preso e ainda havia gente a festejar dentro de casa, que estava simplesmente imunda, dado ao número de gente sem cuidado nenhum que por ali passara. E ele é acusado de duplo homicídio em primeiro grau. Taylor declara-se culpado, evitando assim ir a um julgamento, e como tinha apenas 17 anos, evitou realmente a pena de morte. A 20 de março de 2014 foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Porém, em 2018, depois de um apelo, a sua sentença passou a perpétua com possibilidade de condicional. Ryan, o irmão mais velho, no mesmo mês em que realmente a sua vida começava uma fase maravilhosa, que é o ingresso no ensino superior, a universidade, teve que lidar com a perda de toda a sua família. Portanto, os pais mortos nas mãos do irmão que é preso. Portanto, ele basicamente perdeu tudo. Taylor posteriormente terá escrito aos avós pedindo-lhes perdão e mostrando arrependimento, mas será que ele de facto se arrependeu? Será que sentirá algum tipo de remorso? Eu não sei. O único facto que temos aqui é que um menino adorável, um filho maravilhoso que tinha uns pais igualmente maravilhosos, se transformou num ser completamente no oposto, arrogante, frio e calculista. Terão sido os medicamentos, aliados ali a todas as substâncias que ele entretanto consumia? Eu creio que grande parte da responsabilidade da sua alteração de personalidade pode sim estar nesse combo fatal, e sendo ele realmente uma criança ainda quando começou a tomar toda aquela medicação, fez com que realmente essa mudança de personalidade ocorresse. E vocês, o que é que acham? Deixem-me aí nos comentários a vossa opinião depois de deixar o like. Porque inscrito, eu acredito que já és se assististe até aqui, certo? Não és? 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 Não és? Então clica aí no botão. Ok. Este foi o caso de hoje. Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no vosso coração e mais uma vez, gratidão.